Vamos quebrar um mito do devocional aqui. Você já viu aquelas rotinas perfeitas nas redes sociais de pessoas que parece que os dias delas têm mais do que 24 horas? Para um cristão, existe algo que transforma o seu dia para ter uma rotina perfeita. É um elemento da rotina, é o seu devocional. Se você quer aprender como priorizar o seu tempo com Deus e realmente ter uma vida transformada através do seu devocional, fique nesse vídeo. Neste canal eu falo sobre trabalho, empreendedorismo e como unir isso para um propósito maior, que é o propósito de Deus. E nós sabemos que parece que a nossa agenda tem tanta coisa para fazer que quanto mais a gente faz, mais coisa tem para fazer. Nunca acaba. É infinito. Parece que é infinito. Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele nos ensinou algo muito poderoso através do seu exemplo, que foi: quanto mais tempo ele se dedicava para fazer o trabalho para o seu Pai Celestial, Deus, mais tempo ele se dedicava com Deus. Era o dobro de tempo com Deus. Neste vídeo eu vou te mostrar como o devocional transformou a minha vida, trazendo paz, produtividade e propósito. Então, pegue um cafezinho e vamos começar. Vamos quebrar um mito do devocional aqui. O devocional não precisa ser cheio de regras e coisas que a gente precisa fazer para que seja um devocional. Na verdade, ele precisa ser leve como um encontro com Deus, como você se encontrar com uma pessoa e conversar com aquela pessoa. Ele precisa alimentar sua alma e direcionar o seu dia. Antes, eu não priorizava o devocional na minha vida. Um dia eu fazia, outro dia eu não fazia. E também caí na armadilha de que se eu não fizesse o devocional de manhã, eu não fazia mais. Para mim, o horário do devocional era somente de manhã. E caso eu não conseguisse fazer, então eu não fazia e deixava para o próximo dia. Ficava aquele ciclo infinito sem dar importância àquele encontro com Deus. Tudo mudou após de um jejum de Daniel que eu fiz em 2023 com minha tia. Eu entendi que precisava urgentemente ter um horário marcado com Deus todos os dias. Então eu comecei comprando alguns devocionais para me ajudar. O meu devocional hoje se baseia em estudo da Bíblia. Eu uso estudos complementares, alguns livros complementares para aquilo que eu estou estudando e oração. Mas quando eu comecei lendo outros devocionais também, né? E eu entendi que não é sobre liturgia, mas sobre conexão com Deus. Como é meu devocional hoje em dia? Eu priorizo muito a leitura da palavra. Comecei não seguindo um plano de leitura anual. Na verdade, eu comecei mesmo aos poucos, Gênesis e até Apocalipse, mas existe sim planos de leituras anuais que é muito bom, principalmente para você que gostaria de mesclar alguns outros livros durante o seu devocional, aprender outras coisas também e não seguir ali livro por livro. Então esses planos são muito bons mesmo, mas não caia na armadilha de que você, para seguir esse plano, você precisa ler por ler para bater uma meta durante um mês. Não faça isso, porque realmente para o seu devocional ter um propósito de fato, você vê realmente o encontro com Deus, não leve o devocional como um ponto ali para você bater. Você pode sim ter um guia que eu recomendo para quem está começando, um guia de leitura da palavra de Deus. Se você não leu aquela palavra, você tem que ler rápido para poder bater aquela meta. Eu acho que isso é perda de tempo, em poucas palavras, né? Perda de tempo. Isso nos leva ao próximo tópico, que é a meditação daquilo que você leu. Meditação é realmente você parar e meditar naquilo, pensar mesmo naquilo que você está lendo, no versículo que você está lendo, na história que você está lendo. Muitas vezes isso pode até abrir para você abrir um estudo sobre aquela história, sobre aquela pessoa, buscar mais sobre aquele momento, né? Aquele personagem ali da Bíblia. Hoje, por exemplo, eu estou lendo a história de Davi no meu devocional. Eu estou unindo o devocional, que eu vou recomendar para vocês esse devocional. Uma amiga me deu esse devocional aqui. Ele está sendo muito forte, que é o devocional do Spurgeon. De todos os devocionais que eu li até aqui, esse foi o que mais tem me impactado. Ele é muito profundo mesmo, é muito bom, é um devocional de manhã e de noite. Então, hoje, além de meditar na palavra do devocional, eu medito também na palavra da Bíblia. Às vezes eu leio o devocional e eu não leio a Bíblia, eu leio a Bíblia e não leio o devocional. Isso é somente às vezes, tá? Mas eu sempre uno o devocional com a
palavra, a meditação da palavra. E muitas vezes Deus fala nesse devocional e desse devocional ao mesmo tempo. Então é muito bom quando você não somente ler por ler para bater ali uma meta, como eu falei, mas também para você meditar naquilo que você está lendo. É você parar mesmo e pensar naquilo que você está lendo. Mesmo que seja um versículo, mesmo que seja 2 ou uma história completa. O importante que você tem que levar nisso aqui é a meditação, é trazer aquilo que você está lendo para o seu dia a dia. Porque realmente a palavra de Deus é mais atual do que o jornal. Ela não passa de moda. Outro ponto do meu devocional também é a oração. Todos os dias eu tenho um alvo de oração. Vou me dedicar para orar sobre esse propósito ou esse âmbito na minha vida, por exemplo, casamento, empresa, geral, saúde, por alguma outra pessoa que você queira orar. No meu devocional hoje, ele tem espaço para orar também. Eu ouço Deus e falo com Deus através da oração. Alguns devocionais que eu vejo é que as pessoas incluem adoração, colocar louvores. Hoje eu não faço isso, de colocar louvor para adorar. O que eu quero dizer para vocês com essa minha rotina de devocional, né? Dessa conexão diária com Deus. Não é uma regra, são princípios de você ler a Bíblia, meditar nela e orar. Mas existem devocionais que é somente oração. Existem devocionais que é somente a leitura, o estudo da palavra. Existem devocionais que é a leitura de um livro edificante para a sua vida. Não existe uma regra em si. Ou, por exemplo, um jejum que você está fazendo no devocional, que você vai fazer aquele jejum e vai orar naquele período do jejum, que pode sim ser um devocional. E o que eu quero dizer com isso é que não existe uma regra, uma liturgia. Como eu falei, você precisa ver o devocional como uma conexão, um momento que você vai ter com Deus no seu dia, que é 24 horas, que às vezes a gente quer que seja mais, mas 24 horas tá perfeito. Nesse tempo, nesse período de tempo, você parar e dedicar um tempo para o seu Deus. Martim Lutero falou algo muito legal que eu vou ler aqui para vocês, que ele falou assim: tenho tanto a fazer hoje que precisarei passar mais uma hora de joelhos. Mais uma hora de joelhos. Que lindo isso aqui. A gente vê isso na vida de Jesus. Quanto mais ele tinha para fazer, mais ele se dedicava em oração e jejum para se fortalecer. Tá, Miss, eu vou tirar um tempo do meu dia para dedicar a Deus de fato, não somente a falar, eu oro o tempo todo sem cessar. Eu estou o tempo todo falando com Deus. Isso também somos chamados para estar conectado a Deus 24 horas no nosso dia, sim. Mas a gente precisa dedicar um tempo também. Então, quais são esses frutos, né? De você tirar um tempo do seu dia para você se dedicar a Deus de fato. E não é, por isso que eu falei no início, não é um descargo de consciência, é realmente você dedicar um tempo para Deus. Pensar naquilo que Ele está te falando, você realmente orar ou adorar e estar conectado, tirando todos os ruídos, celular, computador, televisão, tirando todos os ruídos. Por isso que eu gosto de fazer de manhã cedinho, porque aí não tem ruído nenhum, tá tudo tranquilo. No meu celular não tá pipocando de notificações, de coisas para fazer. A minha mente acaba de acordar, então eu dedico aquele momento de manhã realmente para dedicar a Deus, trazer Ele para o meu dia, que Ele me guie durante o dia, que Ele me proteja minhas emoções e por aí vai. Então quando eu me seguro durante o dia, logo de manhã, um fruto que gera no meu coração é que eu estou bem, independente dos problemas, independente das dificuldades, independente de tudo. Eu estou bem, porque eu entendi que quem cuida de mim é Deus. E quem vai contra Deus? Esse é o fruto da fé. A gente viu que sem fé é impossível agradar a Deus. Então o fruto do devocional é nos fortalecermos na fé. Outro fruto do devocional é a transformação da nossa mente. A gente vai estar fortalecido em Deus e não vamos deixar que o inimigo coloque coisas na nossa mente para nos desviar do caminho. Ter ferramentas para a gente combater os pecados. No outro vídeo anterior que eu falei sobre os 5 pecados do empreendedorismo, para a gente ter ferramentas para combater eles, porque a gente teve uma transformação da nossa mente. A gente consegue e começa a discernir o que é a voz de Deus e o que é a voz do inimigo. Isso aconteceu muito comigo quando eu estava no jejum de Daniel, quando eu fiz lá em 2023. Eu comecei
comecei a entender aqueles pensamentos que vinham, não era somente da minha mente em si, mas era a voz do inimigo realmente querendo me perturbar. Então, o devocional faz isso. Além de fortalecer a sua fé, ele vai trazer uma transformação da sua mente, porque você está indo na fonte ali do seu dia, que é Deus. Esses são alguns frutos que eu posso listar aqui do devocional, mas esse vídeo é para realmente te motivar, de você começar a fazer o seu devocional diário, seguindo os princípios que eu abordei nesse vídeo, para que você tenha uma visão completamente diferente. Ah, Mísia, mas eu tô achando muito pesado fazer devocional, parece que eu tô sentindo um peso, eu não consigo focar, eu já acordo pensando no que eu preciso fazer, eu já acordo com as tarefas que preciso cumprir, não tenho tempo para me dedicar assim a Deus, não tenho uma hora, não tenho nem meia hora para dedicar 100% a Deus no meu dia. Não se aflija, comece aos poucos, não precisa correr uma maratona, vou fazer devocional às 4 da manhã, 1 hora do meu dia, 2 horas, e você só vai conseguir fazer durante uma semana e depois deixar esse hábito. Comece aos poucos, tire 10 minutos do seu dia, 5 minutos, 20 minutos, dedique esses minutos realmente para você parar, tirar esses ruídos da sua vida, de notícias, de tarefas, e dedicar um tempo ao Senhor. No começo vai ser pesado, isso aconteceu comigo no começo, quando eu realmente coloquei no meu coração que eu vou dedicar um tempo a Deus no meu dia. Foi difícil, às vezes eu dormia na oração, ou eu lia e parece que o que eu lia não entrava, não sabia o que eu estava lendo. Às vezes acontecia de que eu lia, meu Deus, eu estava lendo mesmo, sabe? A sua mente está voando. Isso vai acontecer, mas é a constância que vai fazer você realmente ter esse hábito e ver todos esses frutos do devocional e ser transformada pelo tempo que você se dedica a Deus. E é uma forma de você demonstrar a Deus o quanto você o ama, não somente pelas palavras, mas pelas suas atitudes. Agora é com você. Comenta aqui se você vai começar a fazer o seu devocional esse ano do jeito certo, ou se você já faz o devocional e como está sendo a sua experiência dedicando esse tempo a Deus no seu dia a dia. Eu quero ver seus comentários e até o próximo vídeo.